Lúcifer encontra com Semíramis e ela será transformada literalmente. Esse é o seu canal Sua Novela e o resumo do capítulo 10 vamos trazer agora para você. Muito bem, pessoal, nós estamos de volta aqui no Sua Novela, trazendo o super resumo do capítulo de número 10 dessa super produção que está mexendo com o Brasil, está fazendo com que as pessoas conheçam a história de Semíramis e Nimrod, uma história bastante intrigante, complexa e trouxe muitos malefícios para a nossa sociedade. Se você está vendo essa história desde o início, já tem percebido que há muitas coisas em comum nesse casal para algo que conhecemos hoje. Mas eu vou deixar você descobrir no decorrer desses capítulos como a humanidade chegou à situação atual de se distanciar de Deus, com tantas mazelas que hoje conhecemos e abundante pecado a qual o homem se encontra. O capítulo 10 começa com Liba e sua mãe no mercado de Sinear. Ela percebe que Nimrod passa e não percebe que ela está ali naquele local. Logo a sua mãe diz para que ela vá ao encontro dele. Ela reluta, mas acaba indo atrás dele. Para sua surpresa, ela é surpreendida com Arete e sua amiga que abordam ele e convidam ele para tomar um banho de rio. Ela, frustrada, retorna à sua mãe, dizendo que Arete e Silá não deixam Nimrod em paz. À beira do lago, eles já aparecem tomando banho, se divertindo. Arete tenta seduzi-lo, mas aparece o amigo de Nimrod e não permite com que os planos de Arete se consolem. Ela fica chateada e vai embora. E Nimrod fica ali no lago, tomando banho com seu amigo. Alguns dias depois, chegou enfim a reunião do conselho, onde Nimrod iria falar a sua grande ideia. Lá estava também a sua mãe, Semíramis. Então Nimrod fala a ideia de construir uma grande torre. O conselho, a princípio, fica surpreso. Gomer, com essa ideia que Nimrod trouxe ao conselho, fala que ele está tentando ser maior que Deus. Então Semíramis o interrompe, mas logo ela é censurada por um dos membros do conselho. Nimrod continua tentando convencer o conselho de que aquela ideia que ele teve iria trazer para a cidade de Sinear fama e glória. Nimrod continua dizendo que essa torre será um sinal da grandeza deles, e ninguém iria temê-los. Gomer o interrompe mais uma vez e diz: nem mesmo Deus? Nimrod silencia, mas logo um dos membros do conselho diz que não consegue ver nenhum mal na torre, e aceita a ideia de Nimrod, e pergunta a todos os demais quem estaria com ele. E todos foram unânimes, levantando seus braços para que Nimrod construísse essa torre. Gomer foi o único que não aceitou. Já na sua casa, Gomer fala a sua esposa e seus filhos a gravidade, pois segundo ele, a torre ela afronta a Deus. Sua esposa Uli retruca, dizendo que não vê nada demais na construção da mesma. Seus filhos concordam com ela, e ele acaba dizendo que todos agora estão contra ele. Pela manhã, Nimrod fala ao povo da cidade, falando da construção da torre. Pede para que todos se voluntariassem na construção dela, e o povo concorda, e aclama Nimrod como um rei. E mais uma vez Nimrod diz que essa torre será o símbolo da grandeza deles e união. Gomer mais uma vez pede ao povo que o escutassem, e fala ao povo que a ideia de construção de uma torre afrontaria ao Criador. O povo fica confuso, mas logo Semíramis falando ao povo que Gomer está apenas com inveja de Nimrod. E Nimrod se enche de orgulho e fala novamente ao povo. Gomer observa e se sente extremamente mal por Nimrod, diante do fato de ter cuidado dele e lhe proporcionado todos os ensinamentos sobre a palavra de Deus. Naquele momento, não o reconhecia mais e percebeu que a soberba entrava em seu coração. Em casa, Nimrod tenta repreender sua mãe por ter falado daquele jeito com Gomer. Sua mãe, mais uma vez, manipula-o e se vitimiza novamente, dizendo que ela é a única que se importa por ele, e pede para que ele continue os planos de construção da torre. O conselho dessa vez se reúne para tratar de como Nimrod construirá essa torre. Ele leva um projetista e ele mostra para todos do conselho como seria o protótipo da torre. Aquele que foi escolhido e colocado por Nimrod para ser o projetista da torre, fala todos os detalhes diante do conselho.
Nós conferimos isso em Gênesis capítulo 11, versículo 3, de cada item que será usado na construção dela. A produção de tijolos de barro cozido em vez de pedra, numa gigantesca quantidade. E muitos homens voluntários para cuidar disso. Então, eles resolvem viajar para todos os lugares ao redor da cidade e trazer homens e mulheres como voluntário para a construção da torre. Fechada a reunião no conselho, o povo entra em êxtase e começa a festejar a construção da torre. Já na saída, Nimrod encontra mais uma vez Liba e resolve falar que vai ao encontro dos seus pais pedi-la em casamento. Ela fica surpresa com o pedido e vai correndo para sua casa comunicar a sua mãe. Após Semiramis ter visto Nimrod conversar com Liba, ao chegar em sua casa, ela novamente chama a atenção de Nimrod. Fica irada e começa a reclamar da conversa de Nimrod com Liba. Então ele diz que não tem interesse nenhuma nas mulheres. E ela pergunta, por que então você dá tanta atenção para aquelas mulheres? Ele diz, a minha atenção agora é só para uma mulher, Liba. E diz que vai falar com os pais dela e pedi-la em casamento. Nimrod cumpre a sua promessa e vai até a casa de Liba falar com os seus pais. Diante de seus pais, ele pede Liba em casamento. Elisã, percebendo a sinceridade de Nimrod, não se opõe e dá a bênção para que eles se casem. No dia seguinte, Nimrod viaja e vai a vários lugares tentando convencer muitas pessoas nos lugares mais longínquos a os ajudarem na construção da grande torre. E dias depois ele chega trazendo muita gente. Tempos depois, a torre começa a ser erguida. Na sua casa, Semiramis não aceita a ideia do seu filho Nimrod estar com Liba. A cada dia que passa, ela fica mais irada. Depois de alguns dias, Nimrod vai à sua casa e lá encontra sua mãe Semiramis. Novamente, uma discussão começa, pois ela não se conforma dele ter saído de casa. Ela não aceita a ideia dele estar comprometido com Liba. E ele também não suporta mais as cobranças de sua mãe. Logo depois, Semiramis, ao vê-lo tomando banho, sente desejos pelo seu próprio filho. Na casa de Liba, Nimrod se encontra com ela. Os dois ficam juntos por algumas horas, mas logo ele vai embora. Ao retornar, no meio do caminho, Nimrod é surpreendido por Arete. Ela tenta o seduzi-lo, mas ele consegue vencer aquela tentação. Desesperada, Semiramis vai ao mesmo local onde se encontrou com Lúcifer. Logo, ela é surpreendida por ele. E ali ele começa a instruí-la novamente do que ela deve fazer. Após os conselhos de Lúcifer, ela terá uma mudança drástica em sua vida. Veremos todo o desenrolar dessa história nas cenas do próximo capítulo de Gênesis. Então tá aí, pessoal, esse é o resumo de mais um capítulo da novela Gênesis, o capítulo de número 10. Essa história de Nimrod e sua mãe Semiramis terão muitas surpresas e acontecimentos surpreendentes. E você não vai perder aqui nenhum detalhe de cada capítulo dessa novela. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão acompanhando os resumos aqui no nosso canal. Peço que você deixe o seu like em cada vídeo que postamos, se inscreva no canal e nos dê essa força para que nós possamos conquistar mais inscritos e chegar à meta de 1000 até no fim do mês de fevereiro. Conto com o seu apoio. Bom, eu sou o Fábio Santos, estaremos de volta num próximo vídeo aqui no canal Sua Novela. Um grande abraço, tchau, tchau.